episódio do nosso podcast Chave Virada. Quanta coisa nós vamos aprender hoje com esses convidados. Quem será? Esses convidados são muito mais do que especiais para mim. Eles têm um lugar muito grande no meu coração, porque a minha chave com certeza foi tocada e começou a virar com eles. Tinara e Fernanda! Nossa, prazer. quanta coisa, né, Tinara? 1 ano, né? Nós ficamos juntas. Um pouquinho mais até. Foi, né? Foi. Ah, tadinha. Foi tão bom, né? Que nem viu o tempo passando, né? Eu sinto uma falta. Eu ainda vou voltar. Olha, sim, eu estou aqui com você, presente em todas as coisas que você fizer, né, amor? A gente fica feliz, né, com isso. Com certeza. Aquele escritório lá é mágico. Verdade. E tem umas A magias magia ali. acontece, É Lô. um negócio que acontece. Acontecem umas coisas maravilhosas. Ver você realizando esse projeto aqui é uma grande satisfação, né? Porque muitas vezes, conversando com você, você fala, vai, será? Ai, mas isso e aquilo. E agora acho que a chave virou e vai virar muitas chaves, né? E a oportunidade que você está dando de trazer grandes empresários, pessoas que já viraram muitas chaves e podem compartilhar isso com outras pessoas. Acho que esse é um canal de muitas bênçãos, né? Além de tudo. Eu penso que como eu fui abençoada, você começou a lhe cutucar aquela Andréia que você falava assim. Tem muita coisa que você nem imagina que você me falava. Às vezes eu tava deitada, ficava vindo até a voz da Tinara falando assim na minha cabeça. Assim, Andréia, você é muito isso. Andréia, eu te vejo no palco. E agora, esses dias eu tava pensando, falei, cara, eu tô montando o evento, que vai ser em agosto, que vai ser um mega evento, mas só que dessa vez eu vou pro palco. Na hora eu lembrei de você. Falei, cara, a Tinara falando que me via no palco. Então, assim, são as pessoas que confiam em você, que vai te conhecendo, que vai acreditando e vai te mostrando o caminho que te ajuda a virar a chave. E por isso que hoje vocês estão aqui para contar como foi, quando foi, o que aconteceu na vida de vocês. Conta um pouquinho para nós sobre a história de vocês, desde quando começaram. Ah, o profissional, né? O pessoal você pode dizer. Bom, o que você quer saber? Manda aí, ué. Nós estamos prontos, nascemos prontos. Você é mentora, na verdade, você tem tanta coisa, né, Tinara, que você fez. Pelo amor de Deus, quando me perguntam o que a Tinara faz pra gente, é até difícil falar, porque ela faz Vai lá. um pouco. O Fernando também tem o PNL, também tem várias áreas que você atua, né, Fernando? Fala um pouquinho de vocês. Como que vocês começaram a atuar? Porque você, eu sei que começou, mas você ainda era funcionário, trabalhava. Eu comecei em agência de propaganda. Da agência de propaganda, eu fui fazer uns trabalhos na parte de blogueira, né? Vamos falar assim, como uma influenciadora. Eu trabalhava como influenciadora e ainda ficava um pouco lá na Seduc, na área de... Era uma área de rede social, sabe? Era uma área de digital que tinha dentro da Seduc mesmo, da secretaria. Era um núcleo, pronto. Era um núcleo de redes sociais. E ali foi quando eu conheci Fernando. Virei muitas chaves dentro da programação neurolinguística, no meu poder pessoal, naquilo que eu podia fazer. E a partir daí eu segui com a mentoria. Fernando já era daqui? Não, o Fernando veio para Cuiabá para trabalhar com a PNL. E eu conheci ele porque eu estava na parte de influencer. Então eu fui divulgar a empresa e o curso para algumas pessoas. Assim eu conheci ele, contei as dores, contei as situações que eu estava vivendo. E ele enxergou em mim o potencial, como eu enxerguei em você. A gente sempre precisa de mentor nessa vida, né? Ele, como um grande mentor, falou, Tinara, eu vejo um processo que você não está enxergando ainda. Abra os seus olhos para isso e se dê uma oportunidade. E você sabe, André, a gente tem medo, né? Nós temos muitos medos quando não está sobre os nossos olhos aquilo. Mas quando alguém te fala, acende uma luz, né? Acende uma estrela, você fala, cara... Começa a alimentar, existe essa possibilidade. E aí eu comecei a atender no escritório que ele tinha, nas horas que eu conseguia, nas horas vagas, e eu fechei 1, 2, 5, 6. Quando eu fechei minha 7ª cliente, eu saí, pedi minha exoneração e caminhamos para o escritório juntos, onde estamos até hoje. E tô aí trabalhando, né? Já tem 6 anos no escritório, já tem 9 anos que nós estamos juntos, e vai fazer 20 anos que eu tenho de carreira dentro da área publicitária. 20 já? Em julho, começo de julho faz 20 anos. Eu faço 40 anos, dia 27 de junho, e no comecinho de julho eu faço 20 anos de carreira. Nossa! Eu comecei a te seguir, acho que na pandemia, que você ensinava sobre maquiagem. Olha aí, você tá vendo? Você não vê nada aí que... Então, por quê? Era uma coisa que muita gente tava ali em casa sem fazer nada. Era. E você passava assim de forma tão natural. Eu falei, cara, essa menina é muito doida. Porque você sempre foi você, né? Sempre. E você ensinava ali e tal, com maquiagem. Você falava, isso aqui é barato, gente. Olha, não sei o quê. Eu falei, ai, que energia boa, tal. E daí eu comecei a seguir. Aí um dia você abriu lá. Você quer
como que é? Você quer fazer mentoria comigo? Fale por que que eu te escolhi. Aí Você colocou. você me ligou. Te liguei. Eu falei, E quando eu te liguei, né? ligou. Eu falei pra você, meu Deus, eu vejo uma coisa muito diferente. Você ainda lembra disso? Aham. E a gente ficou acho que uns 30 minutos. de Muito ligação. mais, porque chegou o cara da cortina na minha casa e você falou, você tá mexendo com cortina na sua casa? Uhum. E no dia que eu te liguei, eu falei pra você, Andréia do céu, você tá perdendo aí uma oportunidade muito grande na sua vida de explorar esse lado seu que você tem. Você, sou tímida e tal. E ali foi onde tudo aconteceu. Por mais né? que ninguém acredite, eu sou tímida. Por trás dos bastidores. A Tinara foi eu achei ela, era um diamante enterrado. Na lama. Ligou ela. Na lama de uma situação assim. Desculpa, meu amor, falar desse jeito. É legal mesmo Mas você ela usar tava uma numa metáfora situação assim, que as pessoas se identificam, sabia? Muita gente deve estar assim, né? Enterrada na lama, misturado com E às vezes acha que ela não consegue nem sair dali. Se sair, não vai ter valor. O Fernando, com o solucionismo, ele tem as Tem manhas. as manhas, tem os Paranauê. Os Paranauê e os Borogodó. Mas é assim, quando eu conheci Tinara, eu vi nela uma coisa que aconteceu comigo alguns anos antes, né? Eu formei em administração, vou contar, é só esse trechinho pra você entender o que eu quero dizer. Formei em administração, fui trabalhar num banco, fiquei uns anos trabalhando no banco e uma vez eu fui levar um carro pra lavar, no lavador, ficava na rua de trás do banco, eu deixei o carro e tal, fui trabalhar a pé e saí do banco e fui até o lavador buscar o carro. Aí eu cheguei lá, sabe esses lavadores de cidade interior? Que o cara abre a porta do carro, liga o som e fica ouvindo as músicas lá. Plano carro. Então, hoje em dia deve ser um brega funk, enfim, não sei, que a galera escuta, né? Mas aquele dia ele tava escutando uma música do Engenheiros do Havaí. Tô dando isso na minha idade já, né? Mas Engenheiros do Havaí, cantando aquela música Don Quixote. E tem um trecho da música que ela fala assim, Deus. tudo bem, pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. E aí tem outro trecho que ele fala assim, puro sangue puxando carroça. Cavalo caro. E era exatamente como eu me sentia naquele momento. Eu olhava pra mim, eu sabia do meu conhecimento, eu sabia da minha capacidade de aprender e executar. Nunca me achei melhor do que ninguém, mas eu olhava para o que eu estava fazendo e era uma subutilização da minha capacidade, do que eu sabia fazer. Não desmerecer nenhum momento assim as profissões, né? Nem muito menos o bancário, porque para fazer aquilo ali pelo tempo que o pessoal faz, eles têm muita raça, eles trabalham muito. Então eles dão conta de um trabalho que eu não estava dando conta, só que eu me sentia subutilizando aquilo que eu de fato saberia fazer na vida. Que eu acredito que tem a ver com isso que eu fiz com a Tinara. Que fui lá descobrir um diamante na lama numa situação que não cabia a ela. Mas no seu caso, você mesmo se autodescobriu. Eu tive esse insight. Falei, cara, eu tô aqui me sentindo puro sangue puxando carroça. Porque eu tenho uma inteligência muito maior para um monte de coisa que eu não utilizo naquilo que eu estou fazendo. Então, qualquer pessoa que seja o que ela estiver fazendo, ela pode estar empreendendo e ela é um grande artista por dentro. Ela pode estar trabalhando no CLT e ela pode ser um grande mentor para alguém. Ou ela pode ser um empresário. Enfim, a pessoa que está subutilizando os dons dela, ela pode ser um puro sangue puxando carroça. Então, esse insight ele tem que vir em algum momento. E quando a gente tem um chamado, esse negócio grita no nosso ouvido, de todas as formas possíveis. No travesseiro, quando você deita, na insatisfação, quando chega domingo à noite, você sabe que você vai trabalhar no dia seguinte, naquele imbróglio, naquela necessidade de tomar um remédio ao longo da semana. De alguma forma isso te incomoda. Isso eu tenho chamado. Pessoas que chega e fala do nada pra você. Você recebeu isso alguma vez? Alguém chegou e falou alguma coisa pra você pra te despertar também, te dar esse insight? Que você tá no lugar errado, alguma coisa assim, não? Não. Eu tive que levantar sozinho. É Lógico que, difícil. depois que eu me levantei daquele lugar, na minha trajetória eu tive muita gente que me ajudou. Porque eu não acredito que ninguém consegue chegar a nenhum lugar sozinho nessa vida. Então eu tive muita gente que me ajudou ao longo da minha trajetória. Mas o primeiro movimento de Foi teu. me levantar e falar, cara, minha vida precisa ser diferente, foi meu. E aí eu encontrei a Tinara na mesma situação. Falei, cara, é outro puro sangue puxando carroça. É outra pessoa que tá O vivendo. sangue identificou o outro, né? Sim, a gente se identifica. Tem até uma frase que tá rodando na internet aí que fala que quando a lagarta falou que ia voar, todo mundo riu. Menos as borboletas. Ela sabia. Ela sabia. Processo, ó. Tá vendo? Então a gente se reconhece quando a gente vê alguém, né? A Tinara, quando ela te viu, ela também te reconheceu. E eu sempre falei pra Tinara também que a gente olha pra algumas pessoas que chegam, que a gente conhece e fala assim, cara, essa pessoa é diferente. Ela vai. Ela tem um brilho, ela tem uma vontade, ela tem não só uma energia, mas uma ação pra fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta só você querer se você não partir pra ação, né? E aí quando eu encontrei ela lá, eu falei, cara, essa menina não pode ficar desse jeito. Ela já tava fazendo algumas coisas por fora,
E eu já vi o que ela estava fazendo, e eu falei, meu, isso que você está fazendo é um trabalho. E não só um trabalho, mas graça e que ela você faz tá isso muito fazendo. bem. Você lembra? Ela cobrava muito barato, assim, ela chegou a cobrar algumas vezes, mas ela cobrava, assim, muito barato. Teve época que eu não cobrava, que eu ia na moinha, tomava café com as pessoas, e aí eu ia embora, ainda pagava a conta e falava, pai, preciso de dinheiro pra gasolina. Mas minha filha, mas você não tá, Você não foi trabalhar, né? você não tá indo trabalhar, atender essas pessoas. Não, pai, por enquanto eu tô só assim, só conhecendo. Não, mas você não recebe nada, você ficou lá a tarde inteira. Não, então eu, na verdade, assim, vou falar a real, porque muitas pessoas podem se conectar com isso. Eu, Andréia, sempre, graças a Deus, tive muitas bênçãos no meu coração e sempre fui essa pessoa de luz que eu hoje sou ainda, né? Isso permanece. Então, eu sempre fui alegre, viva, sempre quis ajudar o outro, mas eu não acreditava que eu poderia monetizar isso e fazer de forma estratégica e intencional como uma mentora. Então, assim, eu chegava, magnetizava os lugares, as pessoas, eu não sabia o que era isso. Entregava Entregar, fazer. Ela falou, meu Deus, chegou ela, o negócio mudou. Sabe, a gente até tava lá com a Ariane hoje e ela virou pro time dela, ela falou assim, né, amor? Ela falou, gente, a Tinara, né? A Tinara é essa luz aqui que vocês estão vendo. Hoje eu falo isso com naturalidade, feliz. Antigamente eu falava, não, eu não aceito isso. Como que essa pessoa de luz? Mas eu acredito, porque eu consigo iluminar as pessoas, porque eu ilumino a minha verdade. Jesus vem, ajuda a gente é canal, né? E a gente multiplica isso. Se você não servir, o que você está fazendo nessa vida? Só que eu não monetizava, eu não via isso como uma forma de escalar, de me projetar. Então, quando o Fernando viu esse diamante enterrado, ele falou, cara, enterrado não dá para brilhar. Não, nada. Enterrado não dá para brilhar, né? Não dá para fazer nada, não funciona nada. Ele acreditou em você antes de você mesmo acreditar em você. Sim, e ele falou para mim, isso aqui é uma mentoria. Eu falava, fora quantas vezes que a gente ia na casa de pessoas, assim, gigante, e a pessoa falava assim, Fernando, eu quero que a Tinara viaja comigo. Eu falava, não vou, eu não sou essa pessoa, eu não consigo ajudar essa pessoa. Né? Então, se fosse há 9 anos atrás, eu já estava lá na viagem com a pessoa, entendeu? Hoje, com o meu pensamento, né? Não, eu Atrás. vi, você vai mesmo. Vai, conta e briga, e ela tá Eu de vivo o boa. processo com os meus clientes, você é a prova viva disso. Como é que tá? Você tá fazendo? Vou aí, vamos fazer. Então, E não importa o horário. não importa o horário. Tem vezes que eu acordo, tem várias mensagens na frente. Gente, Madrugada. Tinara não dorme, porque ela tava o tempo inteiro pensando. Quando ela vê alguma coisa que ela identifica, ela... Acho que isso é um verdadeiro mentor. E o Fernando, eu falo, ele foi, assim, mentor profissional. Ele foi o meu primeiro mentor profissional. E digo mais, todos nós precisamos de mentores para mentalidade. Eu acredito. Se não fosse ele me ajudar, eu poderia ter me perdido. E, assim, estar com pessoas que não faziam sentido para mim. Fernando, ele não falou para mim, cuidado com fulano, ele só falou assim, tem gente que te puxa para cima, mas tem gente que te puxa também, só que te tira de onde você tem que estar. Tem gente que não é caminho para você. Tem gente que não é. Sim. Tem gente que é desvio. Então, assim, É verdade. acredito Foi nisso, né? Muito, muito. E é importante abrir um parêntese aqui para falar que nós estamos falando aqui, né? Você fala, mentoria, não sei o quê, então eu falei para ela mentoria. Nós não estamos falando de mentoria em 2024, 2025. é verdade. A gente estava falando de mentoria em 2016. A mentoria era mato, nem tinha essas coisas. Não se falava nesse negócio. E eu olhei para aquilo ali e falei, cara, isso aqui que você está fazendo é uma mentoria. E quando eu dei nome ao meu trabalho lá atrás também, mentoria. Porque a mentoria pressupõe que você sabe um caminho que a pessoa que está diante de você ainda não conhece. E você vai guiar ela por esse caminho. Você vai guiar por esse caminho que seja um caminho mental, que seja um caminho de conhecimento. E aí, como ela aplica esse conhecimento na vida dela, para cada pessoa é diferente. Se eu te der uma receita de bolo que eu sei fazer, o seu bolo vai ficar diferente do meu, seguindo a mesma receita, usando os mesmos ingredientes. A mão muda, né? Então, a mentoria, ela tem esse quê, né? Então, só para fechar esse parênteses aqui, a gente estava na vanguarda desse negócio há quase 10 anos atrás. Então já faz desde 2016 que vocês trabalham como mentores. Que nós estamos juntos até. Que nós estamos juntos. Agora vamos pro juntos. Aí o mentor começou a ver a mentoriada com olhos diferentes. Pois é. O diamante começou a brilhar demais. É porque esse aqui eu quis guardar para mim. Né? Lindo. Eu acho bonito isso, vocês trabalham juntos. Você já viveu muita Parede coisa. com parede o dia inteiro. E é vida, é amor, por mais que tá com raiva. Você já viu muita coisa, né, André? Você esteve presente, foi E é muito Queiroz, melhor. porque assim, sim, ficava lá, né, chorando as malas. Mas era assim, além da consultoria, Mas a gente assim, ficava o que eu ainda. via, o que eu achava legal é, cara, eles nunca vi, nesse tempo todo, vocês brigando
Porque Mas a vocês... gente briga, uai. Não, mas vocês falam... Eu vi assim, vocês falando com um tom diferente. Amor, vida. Tipo assim, já entendeu que azedou o pé do frango. Mas não faltava Isso é respeito, importante, entendeu? né? Porque vocês estão ali com o mesmo propósito. Então, e esse propósito que acho que une vocês faz a diferença na vida de quem tá indiretamente observando. Igual eu tava ali, mas observava esse cara, olha só, isso é maturidade. É. Isso é mudar, sim, a sua chave, ter chave virada, porque enquanto a gente não tá maduro, não virou, não sabe quem você é, onde você quer chegar, você não consegue ter comportamentos. E eu aprendi demais ali com vocês. Voluntária e involuntariamente, vocês me ensinaram. Eu lembro que você falava, é isso que eu desejo, viu? Eu não aceito menos que isso, lembra? Em várias sessões, né, que você falava pra mim, você falava, Tinara, isso é uma coisa muito importante porque a gente passa a ver aquilo que a gente não quer pra nossa vida. Eu acredito que uma chave, por exemplo, é manter as virtudes, sabe? O respeito, você confiar na pessoa que tá com você. Eu não era assim. Quando eu conheci Fernanda, não era assim. Eu era cheia de medos, cheia de traumas. Eu vim de relacionamento, de traição, de mentira. Então, eu acredito que o processo também amadurece a gente, a confiança. O casamento, quando você firma esse compromisso do casamento, é uma aliança eterna, né? Você muda seu pensamento, muda padrões, e você precisa até se afastar de algumas pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você pensa, porque você é, sim, o espelho das 5 pessoas que você convive. Se você escuta muito uma pessoa falando assim, homem não presta, não vai dar em nada, várias pessoas falando isso perto de você, como é que você vai acreditar em uma outra verdade? Então, Fernando ali começou a me mostrar que eu poderia confiar nele e não precisava pegar o celular dele, porque eu pegava. Ele dormia, eu pegava o celular dele e ele nunca brigou comigo. Um dia ele falou pra mim, eu sei que você faz isso. E deixa eu te falar, eu quero entender o porquê que você faz. Porque eu não quero brigar com você, lembra, amor? Porque você está fazendo isso, que isso vai se repetir. Eu quero te ajudar a soltar esse problema. Isso tem uma causa emocional. Eu falei, puta merda, cara, né? E aí eu descobri a causa emocional. Então, assim, a gente briga, André, a gente discute, nós não somos perfeitos e é isso que nos faz ficar juntos. Mas tem o Eu mesmo até propósito. a gente ficou perfeito demais, né? Assim, a gente, com certeza, nós dois temos personalidades fortes, nós dois temos opinião muito bem formada, princípios definidos, e a gente compartilha, digamos, a maior parte deles, os princípios nós dois, então acho que isso é uma coisa que é importante para casal. Só que quando a gente apresenta as ideias, mesmo a gente tendo o mesmo princípio, às vezes a gente apresenta de uma maneira que conflita. E então essa discussão ela acontece, é inevitável que a gente chegue a alguns momentos da nossa vida que a gente vai ter algum atrito, um desentendimento. Só que a gente nunca teve falta de respeito. A gente vai fazer 9 anos que nós estamos juntos, a gente nunca se desrespeitou. Então eu acho que esse é o ponto, assim, a gente tem diferença, a gente discute, a gente pode brigar, eu posso falar uma coisa pra ela que sai errado de mim, porque eu também sou homem, posso falar alguma besteira, pode acontecer com ela também, só que a gente nunca falta com respeito com as coisas. Acho que a gente tem um teto até onde a gente pode ir, sabe? E eu acho que isso tem que ficar muito claro quando se trata de casal, quando se trata até de sociedade. A gente precisa ter uma certa temperança na hora de falar as coisas, porque a maturidade é a gente saber o que acontece depois disso. Uma vez que a gente sabe do que acontece depois disso, a gente pode não policiar, mas coordenar nossa atitude para que o desfecho seja melhor. Com certeza. E assim, eu acho que as áreas de vocês se casam. Até nisso, né? Não é só o relacionamento de vocês, mas as áreas de vocês se casam. E acredito eu, me fala se eu tô certa, que por vocês já terem aprendido, virado essa chave, estarem em outro patamar, é mais fácil para ajudar nós, que somos mentoreados por vocês, que somos atendidos por vocês, a vocês diagnosticarem e também nos ajudarem a virar, nos ajudar a enxergar onde precisamos virar. Você acha que faz sentido isso? Eu acho, porque se você vive o processo, você consegue segurar na mão do outro e ajudar ele a não errar onde você errou, a passar por situações de uma forma melhor, mais forte. Como eu cheguei aqui falando algumas orientações para você, porque eu amo você, quero o seu bem, né? E quero que você arrase, né? Então, assim, o que eu for falar, o que eu falo é para sua contribuição, para o seu bem, para o seu sucesso. Eu acredito que isso ajuda porque a gente aprende todo dia. Hoje eu falei para minha secretária, eu estou pequenininha, sou pequenininha perto de onde eu vou chegar. Eu sei que Deus tem grandes coisas para todos nós, mas a gente tem que também estar aberto a viver o processo. Todo dia eu peço, Senhor, qual que é a próxima etapa? Me prepara, me mostra.
Então a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Eu aprendo todos os dias com ele, a gente aprende muito. Eu e Fernanda, a gente conversa demais até da conta. Eu acho que se a gente viaja, falta hora, a gente viaja, a gente fica assim horas. E aí tem gente que fala, mas no telefone é fácil ficar segurando o telefone e falando. Não, é longe do celular, a gente conversa bastante, troca ideia. Conversa sobre coisas, não falando do cliente específico, mas coisas de clientes que a gente troca ideia. Então acaba facilitando, Sim. porque a gente troca, acho que isso é importante. Complementa o outro, até no atendimento. Até no né? atendimento. Um mentor meu falou assim pra mim, a gente tava falando sobre sexo e sobre relacionamento. E ele falou bem assim pra mim, Tinara, se não existir a amizade do casal, vai chegar um momento que o estímulo, que é o corpo, que é o cabelo, que é a boca, seja lá o que for, vai acabar. O que vai sustentar esse casal? Aí eu falei, nada. Ele falou, nada. O estímulo vai ser outra mulher, outra fala, qualquer outra coisa, a internet, a pornografia. Então, se você não tiver essa sintonia, não tem Vai. como ser para sempre. E eu falei, cara, é isso. E isso serve para tudo na nossa vida, né? Buscar essa sintonia, buscar essa empatia, buscar entender o outro. Eu acredito que essa é uma grande força que faz com que a gente perdure e a gente leva isso para os nossos clientes. Faz sentido, amor? Faz sentido, e só complementando o que você estava dizendo, ele ainda esticou um pouquinho mais, né? É, ele falou bastante, né? Ele disse que o que vai sustentar essa relação no longo prazo é a amizade, é o vínculo emocional, é essa cumplicidade de compartilhar a vida. Então, a gente sabe muito bem que, com o passar dos anos, essa relação ela vai mudar. Então, muito do que fica é as experiências que a gente viveu juntos. Então, que tipo de experiências que nós estamos construindo juntos? São experiências memoráveis? São experiências que a gente não gostaria de se lembrar? Então, esse pensamento é o que deve guiar essa parte da relação. E ajuda os clientes, igual ela falou, Sim. né? E o fato da gente viver muito junto e dela ter as experiências, acaba que a gente... são duas inteligências somadas. Então, isso abrevia muito, senão, nesse mundo, digamos assim, 1 mais 1 não são 2. Né? 1 mais 1 são 4. Como assim? Eu tenho uma ideia, ela tem uma ideia. A gente chega e troca, eu não deixo a minha ideia com ela. É. Eu levo ela comigo, mas ela também leva com ela. Então eu vou embora com 2 ideias e ela também vai embora com 2 ideias. Boa. Então 1 mais 1 são 4 quando a gente fala de compartilhar o caminho do mentor. Porque eu aprendo muito com ela quando ela traz para mim uma história, ela conta uma história de como é que ela resolveu um problema com um cliente. E isso é trazido para minha vida, para o meu negócio, para minha maneira de agir. Então, e vice-versa. Então a gente troca muita experiência e isso ajuda demais também a gente resolver as coisas com os nossos clientes. Então, a gente se assiste e é interessante você assistir um mentor em ação. Então, quando eu vejo ela em ação, eu aprendo assistindo ela também. Não somente com aquilo que ela me fala. E com isso, um vai ajudando o outro a alinhar e a crescer dia a dia, né? É. Porque você estando lá, isso eu acho, né? Você estando lá, um conhecendo o outro, vendo os atendimentos, você nem precisa perguntar alguma coisa específica, porque ele já vai chegar automaticamente e vai falar. E você também vai falar, né? E Percepção com isso a ativa. gente cresce. Mas não é fácil, tá? Trabalhar em casal. Não, não é. Não é, falo porque Não é. às vezes tem pessoas que olham e falam, né? É claro que é a melhor pessoa para estar do seu lado no seu trabalho, porque essa pessoa, ela já divide uma vida com você. Então, é o apoiador, é o investidor, porque quando você não consegue mais, a pessoa te ajuda financeiramente. Quando você não consegue mais emocionalmente, a pessoa vira e fala: para, cadê sua coragem? Cadê sua força? Você sonhou com isso, vai em frente. Então, assim, por muitos momentos, quando você tá caindo, quando você tá desistindo, a pessoa que está ao seu lado e te assiste e trabalha junto com você, que a gente não é sócio, nós não somos sócios, a gente é sócio em vida, mas a gente divide o mesmo lugar e nossos clientes são quase todos os mesmos, porque quem precisa do marketing precisa trabalhar mentalidade, precisa trabalhar venda, liderança, força, Emocional. o emocional, né? Fica mais suave a guerra, o que você passa, sabe? Não é fácil no começo, mas eu digo, se você tem uma oportunidade para trabalhar junto com a pessoa que você ama, que você divide a vida, faça isso e procure alguém para ajudar vocês, para ser leve, porque ali no meio do caminho vocês vão se encontrar e vão junto. Então começa meio que assim, trêmulo, distante, de repente vai unindo e vira um só, sabe? E aí vai indo, né? Acho que esse é o caminho que a gente traça. Agora me fala,
Vocês já estão, então, há uns 9 anos juntos e nesses 9 anos foi quando vocês viraram a primeira chave. Mas diariamente vocês estão virando. Inclusive, você falou assim que sempre você pergunta, Senhor, qual que é o próximo? Qual que é o Sim. próximo? Então, você não parou assim, ai, tá bom, eu cheguei num lugar. Não, Você tá constantemente até arrepio. mudando. E qual foi a experiência que você viveu, você, Fernando, com um cliente que marcou vocês, que, tipo eu, que não acreditava nele mesmo e vocês conseguiam enxergar algo, e vocês trabalharam isso involuntariamente, e a pessoa começou a desenvolver porque você acreditou, você trabalhou e você começou a virar a chave da pessoa. Qual cliente específico que você depois virou um sucesso? Cara, tem uma aqui na minha frente, né? Obrigada! Assim, eu não tenho como falar, mas você, assim como muitas, sabe, que já passaram ali pelo cantinho, né? Eu acredito que não é por acaso, sabe? Eu vejo. Não tem como eu falar uma mesmo, tá? Pessoas como você. Eu vejo que você tem muitas clientes que estão crescendo e crescendo. A Andréa Camilov, eu acompanho bem. Tem várias clientes que eu acompanho, que eu conheço, que eu vejo que elas estão constantemente crescendo, Virando fazendo chaves. mentoria, virando chave. Então eu fico acompanhando, falo, cara, a Tinara tá ali, ó, o dedinho da Tinara ali. Eu não sei se elas também são clientes do Fernando. Muitas são, muitas acabam sendo. Assim, poxa, eu fico tão feliz, e é difícil até falar, e fico feliz por isso, para escolher, porque uma foi lá, não acreditou que tinha poder e começou a palestrar. E já foi convidada para evento mundial. Olha. Né? A outra nunca gravou, até postei a Ju, da Boxa 2, que tinha medo, não vou gravar, ai Fer, tenho medo, tenho vergonha, não vou fazer. E Ju hoje, dona de uma grande marca aqui em Cuiabá, que é a Boxa 2, tem a Trousseau, ela é a primeira marca Shopping Shop, sabe, que traz esse conceito, hoje ela já até desfila, então, Uau. cara, né, a Cris da Interlivo, que registra marcas, não falava, não Eu conheço postava. bem. Né? Então, Eu você marca com ela. você que chegou a sentir, mas eu não sei, seu Instagram era completamente canvático e você sempre investiu, não era por falta de investimento. Você é uma pessoa que investe, Andréa. E por isso você cresce. Porque você investe, você acredita, você fala, meu Deus do céu, vou investir, vou fazer, né? É porque tem que estar buscando. Tem que buscar. Eu acredito muito que eu tenho que estar próximo dos bons, dos melhores. Para já Aí crescer. sim. Então, eu acredito que é isso. A própria Cris Arcangeli, né? Que é um exemplo nacional, vamos falar até internacional. A Cris foi a primeira mulher a ocupar a cadeira de marketing no Brasil. Ela é uma investidora anjo, ela é uma Shark. E quando eu a conheci, quando eu trabalhei com ela, eu virei muitas chaves com ela e ela também para o digital. Então, ela não era conhecida, né, amor, no digital. E aí nós criamos uma estratégia para que ela estivesse num hype, que era essa conta não fecha. Então, assim, várias mulheres nessa jornada. E eu digo, quem aprende mais com isso sou eu. Porque cada uma, quando vai embora e puff, explode, deixa em mim algo muito maior, que é uma marca do meu coração, sabe? De sucesso mesmo. Elas crescem e eu cresço ainda mais, porque a força delas vira também uma força para mim. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como é que você tem tanta bagagem para contar essas coisas, tudo? É a experiência. A experiência do atendimento, o repertório que a gente tem nessa jornada faz com que a gente consiga ajudar outras pessoas e a melhorar todos os dias o nosso processo. Porque quando você chega para mim e me conta uma coisa, provavelmente eu já vivi isso. Ou se eu não vivi, você já me ensinou a não cair com isso. Então, o mentoreado, ele traz bagagem. Não é só a gente que ensina, a gente aprende muito, sabe? Então, todas com certeza fazem sucesso, brilham e me permitem brilhar. Porque se você brilha e você faz sucesso, você tá levando também o meu nome. O efeito Tinara tá indo com você. Então, quem ganha também sou eu. Falo muito. Agora, Eu posso falar assim, que eu sou um colecionador de histórias, né? imagino. Tem- Muitas. Meu Deus, você escreveu um livro. São muitas histórias, assim. Acho que, primeiro de tudo, eu posso falar dois pontuais, assim. Mas antes de eu falar das duas histórias, eu gosto muito de ponderar o que é esse sucesso. Que eu vejo que as pessoas, elas distorcem um pouco essa ideia e elas pegam emprestado o conceito de outra pessoa do que é sucesso, do que é propósito, do que é qualquer outra coisa. E, sob o meu ponto de vista, o sucesso, em primeiro lugar, ele vem de um ponto de vista espiritual. Que o que Deus quer que o que Deus quer que você faça nessa vida? O que Deus espera de você aqui? Olhar para os seus dons e para as suas responsabilidades, em primeiro lugar. É aqui que está o ponto de partida para qualquer sucesso. Seja um sucesso pessoal, um sucesso profissional, seja ele qual for. E as pessoas, às vezes, olhando para o sucesso de outra pessoa que brilha, que tem fama, que é muito conhecida, que é conhecida por muitas pessoas, elas se esquecem do que seria um sucesso real na vida delas. Elas subestimam o poder que tem
uma pessoa que se considera insignificante fazendo as suas coisas, cumprindo as suas responsabilidades num lugar desconhecido. E ela estar ali no lugar dela, onde ninguém vê, onde não tem plateia, cumprindo com excelência, cumprindo com capricho, Nossa. a responsabilidade dela que seja criar um filho. E que responsabilidade. E responsabilidade, Nossa. que seja cumprir um trabalho que ninguém vê. Este trabalho está sendo visto por Deus. Então, esse, para mim, é o maior sucesso de todos. É você fazer, de fato, aquilo que Deus espera que você faça com excelência e com capricho. Partindo desse pressuposto, eu posso contar para vocês aqui algumas histórias, desde pessoas muito famosas mesmo, nacionalmente, até pessoas que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem são. Então, partindo de uma pessoa desconhecida, uma menina que chegou lá no meu escritório aos 19 anos, 20 anos, estava frustrada que já tinha deixado de passar, não tinha conseguido passar em 3, 4 vestibulares, e ela indo numa direção do direito, da engenharia, de coisas que a família dela esperava que ela fosse. Até o ponto que eu fiz um teste com ela, e ela não tinha nada a ver com aquilo. E eu falei pra ela, ó, você tá tentando entregar um diploma pros teus pais, você não tá tentando encontrar uma profissão pra você. E eu trabalhei com ela, acho que 3, 4, 5 meses ali, e essa menina desapareceu. Ela desapareceu. Isso foi lá no comecinho quando eu cheguei em Cuiabá em 2016. Os anos se passaram, e aí a gente foi numa inauguração de uma loja de uma grande amiga nossa, que é a Marcela Barros, lá da Dom Manuel. E aí a gente tava lá, e a mulher, eu não lembrava dela, da mãe. A mulher, ela veio assim, e na hora que ela me viu, ela fez meio que um escândalo, assim, né? Não sei o que, ela veio pra cima. Eu falei, gente, será que eu fiz uma coisa errada? Será que eu fico feliz ou triste? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Ela veio, olha, eu tenho que te contar um negócio. Eu falei, pois conte. Hã? Você tá batendo aqui. Ah, desculpa. Não, você Ela bate falou, na pois mão. conte. Ela falou assim, olha, eu tenho que te agradecer. E eu não lembrava dela, porque eu só tive visto ela uma vez, né? Eu não lembrava dela. Aí eu falei, tá bom, pode agradecer, o que que foi? Minha filha tá no Canadá. Ela tá fazendo intercâmbio, que ela terminou a faculdade, ela formou em medicina veterinária, e ela tá fazendo um fellow, que chama, nessa área para grandes animais, que são cavalos e animais grandes, né? Ela virou veterinária de animais, de grandes animais. E ela se encontrou na profissão, tá super feliz, e eu só tenho que te agradecer porque eu tava perdendo minha filha pra depressão. Então, ali foi uma vida que poderia se perder, que foi salva por ela encontrar o caminho dela. Que não é num palco, não é brilhando com coisas que a gente gosta, né? A gente tá aqui gosta. O palco dela é outro. Era lá na lida, numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. E é aquilo que ela ama. Então, ela alcançou um grande sucesso. E eu posso falar de um nome nacional, de um nome que desacredito que vocês, assim, eu acho que, não sei se todo mundo conhece, né? Mas boa parte das pessoas conhecem. Que é a Lauana Prado, Ave Maria. a cantora, Uhum. né? A cantora que estourou com a música Cobaia, depois veio inúmeros sucessos, ficou no top 1 das paradas aí muito Ela já foi tempo. tua cliente. Eu comecei a atender ela quando ela não era famosa, Muito pra parte da carreira dela. Eu atendi ela durante quase 3 anos até ela estourar. Então eu atendi ela. As casas do acaso bem marcado. Ela, Eu tenho uma cantora em casa. ela não, ia falar assim, a Laura Se a Luana explodiu. canta, Tinara Essa música, canta. né? Não, ela explodiu de vez, né? De vez, assim, pro ela mundo, eu acho, ela assim, estourou brilhar. com Cobaia e depois Porque geralmente tem algum. ela explodiu de vez. Aí ela viralizou de vez com essa. Viraliza a pessoa. E depois veio o sucesso consistente, ela tem evento próprio, ela comprou a própria carreira. A Fernanda, dela. até por trás dos bastidores, nós estivemos em São Paulo muitas vezes com ela. A simplicidade dela, né, amor? Ela veio pra artista aquela completa. Fer, obrigada. Fer tem muitos depoimentos, assim, sabe? Só que Fernando, como terapeuta, acaba não postando essas coisas, porque ele deixa pra ele, né, amor? Mas esse é um caso, assim, lindo Nem de ser sempre a gente pode contado. contar, né? Porque é a privacidade dos nossos clientes. Então, aqueles que permitem, a gente fala. Mas ela mesmo contou, né? Não, ela conta essa história. E eu atendi ela, você perguntou sobre acreditar quando ela nem mesmo ela acreditava, né? Eu me lembro, eu atendi ela online porque ela estava no começo da carreira dela, fazendo turnê pelas cidades do interior. Eu comecei a atendê-la quando ela cobrava 20 mil reais o show. Tá bom. Né? Hoje o show dela tá 850 mil. Só a título de prestação. Ah, Tenta aí, você tá vendo? E aí, eu comecei a atender ela quando o show dela era 20 mil reais. E ela tava dentro de uma van, acabada de sono, e ela precisava dormir, porque ela tem um calo na prega vocal que ela precisa dormir. Dormir pra ela não é luxo, é uma necessidade. Se ela não dorme, ela não tem voz. Então descanso é o que restaura a voz. E ela tava acabada assim e tal, e eu falei pra ela, Lau, transporta sua mente agora pro dia que você vai estar em São Paulo, morando na sua casa ou no seu apartamento do seu sonho, e alguém vai te ligar e vai falar assim, Lau, amanhã, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã,
O jato vai sair do aeródromo Catarina e você tem que estar lá nesse horário, tá? Pra te buscar, vai te levar lá e à noite você tá em casa pra você dormir. Então, E ela hoje tá e vivendo ela tudo falou, isso. e ela falou assim, eu creio. Ela é super engraçada, ela é uma pessoa muito humana, né, gente? É muito querida, né? Maravilhosa, Mas eu maravilhosa. creio nisso, eu acredito e tal. E aí e eu falei pra ela, visualiza isso, né? Toma posse disso, porque vai ter o dia, vai chegar o dia que você não vai estar numa van. Vai chegar o dia que o jato vai te buscar pra você cumprir o show e você vai dormir em casa no mesmo dia, se você quiser. Então, as suas turnês serão diferentes, o teu logística será diferente, só que você tem que acreditar nisso agora. E lá ela acreditou. E passados anos, foi dito e feito. Hoje é o sucesso, digamos, Furacão, o cara, unicórnio, né? O furacão que é. na música, né? É, eu acho que se a gente ficar aqui, vocês vão passar a noite inteira com tanta gente que vocês mudaram, né? Porque imagina, vocês estão falando aí, eu tô imaginando, gente, sei lá, no mínimo umas 200 pessoas já passaram pela mão de vocês, assim, no começo. Meu Deus. É, porque Passaram 200 ano passado. porque eu passei um ano lá, né? Então, assim, eu fico pensando, tem que ter muita É. hora, né, minha filha, pra Você sabe que meus clientes ficam comigo sempre, né? Porque a cliente, ela fecha o ciclo, aí ela vai, aí ela vem em outro ciclo. Tia, agora eu preciso disso, eu acho que com o Fer também, agora eu preciso daquilo, é sempre assim, né? E olhar para a carreira das pessoas, abençoando, uma coisa que a gente aprendeu, Andréia, e isso é uma chave que é presente para as pessoas aqui. É você olhar para o outro, para o faturamento do outro, abençoando o outro. Porque às vezes no meu escritório eu recebo cliente que fatura milhões. E eu fico assim, nossa, ela tá me ouvindo, né? Então, só que assim, a pessoa vira para mim e fala assim: eu estou sentada agora na cadeira de aprendiz com você, porque eu na sua área não entendo nada, eu sou zero. Na minha área eu sou isso, eu faturo isso, mas na sua área eu não entendo. Então eu preciso de você. É muito bonito a gente ter essa humildade, de saber o nosso lugar, de sentar como aprendiz. Sentar muitas vezes na frente de uma pessoa que você não entende isso e ouvir de verdade, estar atento, né? Isso acredito que é a ferramenta mais importante que a gente tem, que é estar pronto para aprender. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é olhar para o outro e abençoar. Porque se a gente fica assim, ai, fulano tá ganhando tanto, é meu cliente tá ganhando tanto, ai. Porque quando uma pessoa, um colaborador, seja lá o que for isso, muitos empresários passam, ele fica olhando pro dinheiro do empresário, falando, eu podia ganhar isso, eu também quero fazer isso. Essa não é a pessoa que tem que estar do seu lado, né? Então, o que a gente precisa aprender é como é que essa pessoa tá fazendo isso, né? Que coisa boa. Como que eu posso aprender também com esse processo e fazer o meu? E abençoar essa pessoa, porque quando você abençoa, volta para você muito e muito mais vezes. E a ferramenta é bem, né, amor? Sim, e indo ao encontro disso que você está falando, eu acho que uma coisa assim que eu reparei muito nos homens que eu atendo, que são multimilionários, multibilionários, é justamente essa característica. Eu tive um cliente em específico que ele é muito expressivo, ele fala assim, tem muita energia, né? Tipo nós. E aí um dia eu cheguei lá e eu tava conversando com ele e eu fui com toda a educação para tocar num assunto que ele ainda não tinha entrado. Eu falei, cara, eu preciso entrar no assunto contigo que pode ser incômodo para você, mas eu vou pedir para você colocar a mão nas minhas palavras porque eu preciso mexer nisso aqui, porque isso aqui você não tá vendo, talvez seja a chave que vai virar na tua vida e que vai resolver esse problema que você me pediu. E na hora que eu falei isso, ele virou para mim e falou, Fernando, na minha área eu sou o Schumacher, mas na sua você é o Lewis Hamilton. Ó, tá vendo? Então eu vou sentar para te ouvir. Então uma coisa que eu vejo nesses homens, nessas pessoas, não só homens, mas mulheres também de sucesso, é a humildade de sentar para ouvir aquilo que eles não conhecem. Então, Porque eles com não, isso eles eles estão não, crescendo. eles não têm a pretensão de passar uma ideia que eles sabem uma coisa que eles não sabem. E essa, para mim, é a característica que mais faz com que essas pessoas não só tenham crescido, mas que elas continuem crescendo e com sucesso aí que não para de aumentar. Isso é muito lindo de ver. Mas pra gente fechar, conta aí de vocês pensando, tudo isso que vocês falaram. Pra vocês, o que, resumindo, falaria foi isso que fez a minha chave virar? A minha chave, Tinara, como profissional, a minha chave, Fernando, não como casal. Meu Deus. O que você acha que foi? A partir do momento que você acreditou em você, que você focou, o que foi? Foco? Se autoconhecer? Sim. O que foi? Eu sei Tá. que foi a minha. Você quer pensar ainda? Não, eu vou. Já pode falar? Então vai. Tem muitas coisas, né? Mas se eu puder deixar uma única contribuição, assim, acredite, sabe que você pode, porque vai ter muita gente que vai falar de você, vai falar que você não consegue, vai falar que você é isso, que você é aquilo. Só que essas pessoas que estão falando nas suas costas, elas estão atrás de você.
Nós, quando estamos subindo degrau assim, na nossa vida ou indo para o próximo passo, nós estamos em evolução, né? E a gente está indo para a arena, porque a gente quer palco, a gente quer luz. Palco que eu digo assim, a gente quer atenção, a gente quer chamar atenção. Você vai falar que você não quer vender, você faz isso para você vender. Mas se você quer isso, você também tem que estar, né? Se você está querendo aplauso, você tem que estar preparada para as vaias. E as vaias vão te ajudar. Toda vez que alguém chega para mim e fala assim, fulano falou de você mal, eu falo, olha, tá lembrando de mim de alguma forma, né? Algo eu fiz. E Falei bem, eu falei mal, mas tá lembrando de você. mas no sentido assim, essa pessoa, talvez eu a incomode numa área que ela ainda não conseguiu chegar, né? E estar pronta, então. A mensagem é, esteja pronta. Saia da sua casa de manhã cedo pronta. Você não sabe a ligação que você vai receber. Você não sabe a pessoa que você vai encontrar. Então, esteja preparada. Eu não era uma pessoa que saía preparada. Estar desatenta no processo, pensando, ai, estão falando de mim, ai, não sei o quê. Tudo isso tem a ver, sabe? Se você sai pronta, você não se importa para o que estão falando, para o que vem. Você está pronta, você tá com sede de conseguir, você está com sede de realizar aquilo. Então você vai com medo, mas você está preparada, porque você estuda, mas você vai. Então, às vezes você pode encontrar a melhor proposta da sua vida. Se você está pronta, atenta ao processo, você vai conseguir validar aquilo. Agora, se você está com medo, estremecida, porque alguém falou, sabe assim, desejando ainda muita validação, você pode perder grandes oportunidades. Você nem enxerga, às vezes, a oportunidade, né? O jardim de flores, Andréia, ele não alcança muito, tá? O cheiro o perfume vai exalar, nunca falei isso, o perfume vai exalar para as pessoas que estão próximas daquele jardim. Mas a carniça, ela chega longe. Olha. O urubu, ele vai... Então, assim, você também tem que entender que não é para todo mundo. Você não é para todo mundo. Saiba disso. Escolha as pessoas que você vai atender, que vão estar com você. Porque os poucos e bons vão te fortalecer para você chegar onde você quiser. Nossa, eu acredito muito nisso. Forte, né? Que mulher forte. Ai, Fernanda. Já me curioso. Você lapidou bem esse diamante, hein? E falando das histórias de sucesso, né? Tá aqui, ó. Meu maior case de sucesso tá aqui do meu lado, né? Você não posso esquecer. Você lançou pra casa dele. Você tá vendo? A maior de todas eu levei pra mim, entendeu? Eu te guardo. Eu não sou um acumulador, eu sou um. Acho que a gente se ajuda muito nesse processo, né? Nós nos temos como mentores, né, amor? Na vida. A gente conversa muito. Às vezes eu falo assim, meu, vem cá, senta aqui, eu quero só tirar um negócio da minha cabeça, me ajuda a pensar nisso aqui. E a gente... Eu cheguei aqui, ontem ele me pediu uma ideia. Eu cheguei aqui hoje e falei pra ele falou, nossa. Você acredita nisso? As ideias geniais, elas são óbvias, mas elas não são óbvias até que elas sejam ditas, né? Então a ideia que ela trouxe, falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? Eu tô com raiva de mim quando eu ter pensado nisso. A gente tem, amiga, eu tenho um mentor do meu lado de emocional e ele tem uma marqueteira, uai. Isso completa. Aí o céu é o limite. E eu tô fazendo agora, graças a muita insistência dela também, um movimento agora de me expor e aparecer do jeito que eu não fazia antes. Somos dois, Fernando. Mas isso veio num momento em que não é questão de me sentir pronto, é questão de dizer assim, cara, eu encontrei o que eu devo falar. Agora eu sei o que eu devo falar para as pessoas, porque eu tenho muito conhecimento, não é soberbo isso aqui, tá? Eu estudei muito a minha vida inteira. Eu leio, gente, meu primeiro livro de autoconhecimento, eu li quando eu tinha... Que idade que a gente tem quando a gente tá na quinta série? Ah, bom. 10 anos? A produção. Meu primeiro livro de autoconhecimento, produção, ó, minha produção que me falou que estava aos 10 anos. Beleza, vamos considerar os 10 anos. Então, meu primeiro livro de autoconhecimento eu li aos 10 anos de idade. Você tá doido. Fernando é um 5 no Enneagrama, gente. Eu estou Fernando em 36, então tem 26 anos que eu estou estudando essa bagaça. lê bula de teste de gravidez. Eita, nossa. Então pra você ter noção. Se me dá qualquer coisa nova na minha frente, eu sento e leio o manual, a bula, lê seja o que toda for, a chave. pra eu entender, porque uma vez lido, eu não preciso mais ler. Eu já li, eu já entendi como aquilo Eu funciona. também não. Eu já entendi, eu já sei o que fazer. Então, eu encurto o tempo, porque eu vou levar muito mais tempo tentando fazer aquilo lá do que aprendendo como é que faz de verdade. Então, por isso eu sento e aprendo antes de fazer. Então, eu passei muito tempo aprendendo esse negócio aqui. Até perdi já Sua chave. Mas, acho que a maior de todas, a primeira chave, né, que eu virei na minha cabeça, ela foi lá atrás, quando eu ainda era
Eu não era nada, assim, de profissionalmente, né? Eu tava lá, talvez, no banco, e essa chave, ela não vira de uma vez, da noite pro dia. É isso que as pessoas têm que entender. Você acumula experiência sobre aquilo ali, conhecimento sobre aquilo ali, até que um dia ela bate a gota em cima do copo aqui que transborda, né? Bate aquele pezinho em cima da balança que vira para outro lado. Só que isso aqui aconteceu depois de muito tempo acumulando. E eu acho que a primeira de todas que virou para mim foi entender que ninguém ia lá me salvar. Não tinha ninguém indo me buscar onde eu estava. Nossa, fica. Não tinha ninguém pensando em mim. Falei assim, não, o Fernando tem que estourar. Eu vou lá fazer ele se levantar e estourar. Foi essa chave que virou, por exemplo, quando eu falei do Don Quixote, né? Que é um puro sangue puxando carroça. Aquele ali foi um pezinho que foi colocado naquela balança para ela virar para outro lado. Eu estava lá ouvindo, enquanto eu trabalhava com meu pai numa fazenda de café, dirigindo um trator com um protetor auricular, porque ele faz muito barulho, e por baixo do protetor auricular um fone de ouvido, escutando o podcast do Flávio Augusto. Bom. Isso quando eu nem sabia que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, o fato de saber que ninguém tá vindo me buscar, eu falei, cara, eu preciso ir me buscar. E eu preciso me levar para onde eu quero ir. Então, eu fiz esse movimento desde muito cedo. E, gente, nós não estamos falando da vitória de uma pessoa que tinha legado para assumir, que tinha história de família para pegar como escada, não tive herança. Eu saí do absoluto nada para chegar onde eu tô. Então, para mim, a trajetória que eu percorri aqui é uma trajetória muito longa para chegar onde eu tô. Então, foi uma trajetória de muito esforço, de saber que ninguém estava indo me buscar, então eu tinha que me buscar e me levar para onde eu queria ir. Então, essa foi a primeira grande chave, assim, que precisa virar na cabeça de qualquer pessoa que quer ter sucesso. Se você faz isso, aí sim aparecem os mentores. Aí sim as pessoas que aparecem olham para você, cara, esse cara tem potencial. Deixa eu colocar uma pedrinha no caminho dele para ele pisar em cima, para facilitar o caminho dele. Essas pessoas aparecem. Só que para elas aparecerem, você precisa fazer o primeiro movimento de pegar no teu próprio colarinho e te levantar. Você mesmo precisa se conhecer e saber o que você precisa mudar. Às vezes você não precisa saber o que você precisa mudar. Você precisa saber que você precisa Porque mudar. precisa mudar. É. Né? Você precisa saber que você precisa fazer alguma coisa diferente. Você tem que saber que tem coisa que você não sabe. Você precisa fazer, cara, tem coisa que eu não sei. O que será que eu não sei? Só essa pergunta já te movimenta. Só essa pergunta já te coloca sob os olhares de pessoas que estão procurando gente interessada em crescer. Lindo. A internet, André, ela não vai ajudar a gente, assim, se a gente não fizer um movimento, sabe? Eu acho que, para fechar com uma grande chave de ouro, todo mundo tem que entender que o Instagram, por exemplo, que é uma grande ferramenta que nos mostra para as pessoas, se você não for interessante, relevante, e se você não investir, não tem por que eles mostrarem você. Então, não adianta nada você fazer todo um movimento se você não fizer investimento, sabe? Você não cresce se você não investe. Nós investimos muito em mentores. Muito. Você acha que hoje eu melhorei, eu consigo fazer muita coisa porque... Não, é porque eu já investi em muito mentor, eu já investi em muito curso. Eu honro todos os mentores que passaram na minha vida, porque cada um deles deixa algo em mim. Eu tenho um mentor que eu faço aula com ele, eu saio fogo no rabo, sabe? Eu quero dominar o mundo. Eu tenho um mentor que às vezes eu converso e tal, uma mentora, e ela me estabiliza, ela me mostra que eu posso estar em paz com o meu passado. Eu tenho um mentor como o Fernando que me mostra que eu sou capaz de resolver problemas, que o Fernando tem um método que chama solucionismo. Ele tem a solução para tudo, então ele me mostra que, amor, não sofre com isso, tem uma solução. Então, assim, e você na vida? Digo, você, né? Você tá aí sofrendo com o quê? Ai, é problema familiar, é problema financeiro? Busque pessoas. Quando você vai construir uma casa, você busca um engenheiro, você não fica de doido, loteando um negócio sozinho. Você quer comprar um negócio, você busca um corretor. Sabe? Quem é a próxima pessoa que você precisa pegar na mão dessa pessoa para você ir para o seu próximo passo? Você chegou aqui agora, você está fazendo podcast, está fazendo vídeos, você está fazendo um evento e você está segurando na mão de novos mentores que vão te levar a um novo passo. Então, é sempre olhar assim, para onde eu preciso mirar agora? Quem que é a pessoa que vai me levar lá, onde ela está? Acho que isso é o mais importante, não é sobre a internet. Não, é por isso. Só. É sobre quem você está investindo na internet. Ficar assistindo só dica de graça, não vai chegar em lugar nenhum. Porque você só tem a dica. O como você vai fazer isso é muito difícil. Você pode se enterrar se você não tiver a escuta ativa e falar, como é que eu faço? Eu posso pegar e bater na sua caneca e quebrar ela, mas eu posso bater nela e fazer um brinde com você. Eu escolho a intensidade e a forma, sabe, de fazer isso. Sim. Gente,
Vocês estão falando aí, eu tô viajando aqui, pensando em tanta coisa que eu já vivi com vocês e como todo o meu processo começou por ver você na internet. Olha, E feliz. eu acredito que tudo começou entre eu e você com a admiração que eu fui desenvolvendo por você, e daí você vai se aproximando até o dia que você perguntou e eu criei coragem, porque você já tinha perguntado outras vezes. Sim. E na parte profissional, eu acredito que eu podia ser o diamante na lama, porque eu não acreditava em muita coisa que eu já acredito. E as pessoas próximas falavam, não, você é isso, você é aquilo. Eu pensava, quer puxar saco, quer não sei o quê, quer não sei o quê. E daí quando você começa a passar por todo esse processo de mentorias, porque você vai entendendo o processo, você vai mudando, você vai se autoconhecendo, aí você trabalha o emocional, você vai se curando, você precisa ser curado. E aí o diamante vai ficando limpo, vai começando a ser lapidado. Aí você conclui o primeiro ciclo, que foi, você não pode parar. Hoje eu tô com outros mentores, mas depois, Selena, eu não sempre vou assim. ficar com eles, eu vou para outro, e assim a gente vai, porque cada um vai ter uma entrega, né? Então eu acredito muito nisso. E eu penso isso, você sempre vai ser o meu pontapé inicial, que quando eu tô num lugar vivendo alguma coisa, eu quero contar pra Tinara, então vem no coração, porque ela acreditou em mim antes de eu mesma acreditar. E isso é muito importante, porque eu sei que inúmeras pessoas passaram na tua sala lá e tal, e você sempre com aquele carinho, aquela coisa personalizada. Então, assim, eu quero agradecer muito o trabalho que vocês fazem. Eu sei que a chave de vocês virou de vocês, mas vocês têm virado chave de muita gente, mas muita mesmo. E eu sempre indico, você sabe, que eu sempre falo para todo mundo, tal. Falo, porque eu só indico o que eu acredito. Eu acredito muito que vocês fizeram a diferença na minha vida, na minha história, na minha trajetória. Então, que esse trabalho continue assim, perpétuo, que vocês possam cada dia melhorar mais, tá? Também, cara, você falou, crescendo, melhorando, e eu sei que se vem transbordos atrás de transbordo. Eu não sei ainda qual que é o meu número, eu tenho que fazer isso daí pra saber o meu número. Eu ainda não sei. Aí já vem na próxima etapa. Tem que fazer. Tem muitas coisas que vocês entregam que eu ainda tenho que fazer. Então, tem que vender muitos imóveis aí, qualquer coisa que eu vou ver. Obrigada, Mas eu parabéns, acredito viu? que, assim, vocês são umas bênçãos. Aqui em Cuiabá, vocês transbordam muitas pessoas e que continuem fazendo isso. Obrigada. Acho que fica aí a dica para todo mundo seguir esse canal, né, Andréia, conseguir espalhar para o máximo de pessoas. Eu fico muito agradecida, eu e Fer, de estarmos aqui, ter essa oportunidade com você, porque você vai nos levar para pessoas que a gente não chegaria. Todas as vezes que nós estamos com alguém que faz outra coisa diferente do que a gente faz, a gente tem a oportunidade de chegar numa comunidade, numa tribo, onde ninguém nos conhece. Então, assim, obrigada por essa oportunidade. Que essa mensagem chegue para muitas pessoas, possa ajudar muitas pessoas a acreditarem em seus processos, a darem o primeiro passo e não ter medo de ir para a arena, fazer acontecer, virar muitas chaves. Então, ó, compartilha aí um monte, hein? Esse episódio. Compartilhem, se inscrevam aqui. E até Segue a Tinara, segue. Foi isso, gente. @TinaraFava. Seu Fernando. Para você, Andréia, eu estava dizendo naquela hora sobre encontrar a própria mensagem. Então, como eu tinha dito, assim, eu estudei muita coisa, só que eu passei muito tempo escondido, sem falar para o mundo as coisas. Mas não porque eu não tinha conhecimento, mas é porque eu precisava encontrar a maneira de falar, o que eu queria dizer para as pessoas. E eu tô falando isso só que eu não tô falando de mim, eu tô falando de você. Você foi uma pessoa que, com certeza, Arrepiei agora. seguiu uma trajetória e passou por muito perrengue. Eu conheço a tua história. Enfim, não vou compartilhar aqui. Ela vai aguentar tá. Já chorei de mal. Não pode, é sigilo do cliente. Mas eu conheço a tua história, eu sei o caminho que você percorreu até aqui, eu sei das tuas lutas. Então você foi uma pessoa que também acumulou muita experiência, muito conhecimento antes de sentar aqui para falar para as pessoas. E eu falava pra Tinara, às vezes que a gente ia te atender, ou que você estava chegando, ou que você estava com a gente, ou que você ia embora, eu sempre falava para ela. A Andréia é uma potência. Eu falava pra ela, falei, Andréia é diferente, cara. Ela é diferente, ela não sabe a potência que ela tem, ela não sabe ainda disso aí. É o acordar. E a Tinara sabe isso você, e eu do meu jeitinho ali também, no meu papel, não podia fazer muita coisa nesse sentido. Era mais, eu precisava mais te aterrar, te botar seu pezinho no chão pra você ter firme, um chão firme pra você pisar e dar os seus saltos, né? E agora a gente vendo você dar esse salto, eu acredito muito que aqui tem um filão pra você, aqui tem um caminho pra você ter voz, pra você ter quem te escuta, pra você poder falar o que você veio dizer pro mundo mesmo.
Então, meus parabéns aí, só espero que continue, né? Então siga o canal aí, dá um joinha no vídeo Como é se que nos é deu o arroba ainda. nosso? O meu? É Fernando Tessaro, JR. É o primeiro que encontra lá, sou eu. Aí. Cara, 27. Gente, sigam. Siga, curta, compartilha, porque vocês vão aprender muita coisa com eles e vocês vão querer fazer a mentoria. Vai ser a virada de chave de vocês. Lindo. Obrigada. Obrigada a você que assistiu. E mande também para pessoas que precisam mudar a chave e com eles aqui em Cuiabá, né? Bora. Uhul.